Breno Garibaldi, reeleito vereador de Aracaju, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fam. Entrevista. Venceu a pauta da ecologia, Breno? Muito feliz, Narciso. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos que estão nos ouvindo através da Fam. Prazer enorme estar aqui. Muito feliz com esse resultado, muito feliz com o reconhecimento do nosso trabalho, muito feliz com a pauta do meio ambiente, da sustentabilidade, sendo abraçada pela sociedade aracajuana. Nós tivemos um fenômeno na cidade de Fortaleza, que quando a gente pautou a sua vinda aqui, nós colocamos inclusive no grupo, que é o Gabriel Biologia. Vamos dar uma olhada no vídeo na forma como ele fez campanha em Fortaleza. Opa, pessoal, foi mal. Tava só tirando um cochilo aqui no campus do PC, coisa que eu fiz muito, inclusive, depois de almoçar no RU, esperando a aula começar. Mas eu quero falar com vocês uma outra coisa. Como fazer uma campanha sem papel? Essa foi exatamente a pergunta que a gente se fez no começo do ano, quando tava pensando essa campanha aqui. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Fortaleza, justa, Fortaleza verde. 5555, vou pra cima deles. Fortaleza, justa, Fortaleza verde. 5555, vou pra cima deles. Fortaleza, justa, Fortaleza verde. Você sabia que a cada eleição são derrubadas em média 603 mil árvores para produção de material eleitoral? O lixo que todo esse papel gera. O Gabriel teve uma votação histórica na cidade de Fortaleza, foi o segundo mais votado com 30 mil votos. Você figurou entre os primeiros. A pauta ambiental começa a gerar efeitos na atuação política? Sem dúvida, acho que é uma necessidade hoje e a gente está vendo as pessoas sentindo isso na pele, sentindo a necessidade da preocupação ambiental. Então, assim como o Gabriel também, a gente buscou fazer, uma campanha muito mais sustentável. Utilizamos apenas papel reciclado para não ter essa derrubada de árvores e sim o reaproveitamento dos papéis que já existem. Então, é um material que é mais caro, mas infelizmente a gente precisa buscar essas alternativas. Isso é muito legal, porque a gente vê a população aceitando isso, recebendo isso de maneira diferente, né? Você vê, um papel reciclado, que bacana, a pessoa começou a pensar um pouquinho mais, por que não utilizar, né? Mas é difícil, a gente vai nas gráficas, não acha o papel, então a gente acaba tendo que rodar muito menos material do que a gente rodaria se fosse num papel normal. Mas são essas coisas, sabe, Narciso? Não fazer carreata também, que pra mim não faz sentido. Então, o nosso resultado na eleição, como segundo mais votado de Aracaju, mostra que você pode fazer uma política diferente, pode fazer uma campanha eleitoral diferente e mesmo assim você alcança resultados. Então, fizemos bicicletada, né? Não fizemos barulho na cidade, por conta dos idosos, dos autistas, dos animais. Então, temos essa preocupação também, porque o que a gente recebia de crítica o pessoal criticando os outros vereadores e até os prefeituráveis, né? Da barulheira pela cidade, de som muito alto. Isso incomoda muito as pessoas. Eu não acredito que você está em cima de uma caminhonete lá dando um tchauzinho, você vai ganhar voto por isso, né? Então, por isso que a gente optou pela bicicletada, pela caminhada, nos bairros, sentando, conversando com as pessoas, né? Dialogando, olho no olho, e isso prova que deu certo. Ô Breno, a gente observa, no caso do Gabriel, que ele conseguiu formar uma rede de articulação, digamos assim, nas redes sociais. Mais do que simplesmente se tornar um influenciador, você percebe um engajamento na rede social dele muito grande. Você começa a sentir isso um pouco na sua? Porque dentre os vereadores, você é daqueles que utiliza de forma mais inteligente a rede social. Sem dúvida, Narciso. A gente tem um excelente engajamento na nossa rede social. E a gente via isso de forma completamente orgânica, né? As pessoas compartilhando nossos vídeos, as pessoas divulgando, as pessoas pedindo voto pra gente. Isso é muito legal. Gente que eu nunca vi na vida, né? Simplesmente porque olhou a pauta, achou a pauta interessante e pedia voto. Gente comentando, eu não me envolvo em política, eu odeio estar colocando política na minha rede social, mas nesse aqui eu acredito, então votem nele. Então isso é muito gratificante pra gente, né? Ver o reconhecimento de um trabalho mesmo, que não é só no período eleitoral. Eu já tive aqui diversas vezes, você sabe disso, né? Sempre levantando pautas durante esses 3 anos e quase 4 anos agora, levantando pautas importantes para a cidade, sempre nas comunidades, sempre, de fato, fazendo o nosso papel como vereador, que todo mundo deveria fazer, né? Mas infelizmente todos não fazem, né? Alguns deixam para fazer apenas no final. Mas estou muito feliz mesmo com o resultado e com esse reconhecimento do trabalho da gente. Para esses próximos 4 anos, quais são as pautas ambientais, digamos assim, que para vocês são urgentes dentro de Aracaju? A gente precisa urgente, né, de um plano de enfrentamento para as emergências climáticas, porque isso é uma necessidade real no Brasil e no mundo, e Aracaju não tem nada nesse sentido. Aracaju é uma cidade
muito, muito crítica, né, no sentido ambiental. A gente está com o mar de um lado, o rio do outro, e a gente continua crescendo e desenvolvendo a cidade da mesma forma, né, arrancando árvores, cimentando tudo, concretando tudo, achando que as chuvas vão diminuir, que vão sumir do nada. E não vai. A gente sabe, Aracaju foi construído em cima de mangue, a gente tem essa preocupação sobre os alagamentos e não fazem nada em relação a isso. Pelo contrário, né, estão repetindo o mesmo erro que aconteceu aqui na região central, lá na zona de expansão, que é um grande canal de drenagem com 2 vias gigantescas do lado, de asfalto, para jogar no rio Vaza Barris. Então a gente já sabe que esse modelo de cidade deu errado, e já sabe que deu errado em vários locais do mundo, deu errado aqui na região central, porque a gente vê como alaga Aracaju quando coincide maré alta com chuva, e a gente vai repetir a mesma coisa lá na zona de expansão, como o nome já diz, é zona de expansão, é um local onde a gente poderia planejar uma cidade, né? Aquela área ali era para ser uma área de referência não só para o Brasil, mas para o mundo. Aí não, vai repetir a mesma coisa que a gente já viu que deu errado aqui. Então isso me incomoda muito, brigo muito, vou continuar defendendo isso lá na Câmara de Vereadores. O plano diretor também, né, Narciso, que ficou parado, não conseguimos colocar para frente. Essa bandeira não pode baixar, a gente vai continuar firme, cobrando do próximo gestor que desengavete, que a gente consiga elaborar uma minuta com participação popular, com as pessoas ouvindo, né, sendo ouvidas, porque não dá para ser de qualquer jeito, né? Não sou eu, gestor, que sei o que é melhor para a comunidade. Quem sabe o que é melhor para a comunidade é a comunidade. Então a gente precisa ser essa voz lá dentro da Câmara de Vereadores. O Alves da Atalaia diz aqui: bom dia, vereador Breno. O atual mandato veio pela legenda do DEM. Hoje você consegue reeleição pela rede. O que fez você dar esse giro 360 graus na política? O que o aracajuano pode esperar dessa nova legislatura? Então, é muito importante essa minha ida para a rede, porque hoje eu, de fato, estou num partido que eu me identifico ideologicamente, né? O Partido Rede Sustentabilidade, que tem Marina Silva, que tem Heloísa Helena como nossos pilares ali dentro, e que, de fato, defendem a causa do meio ambiente. Eles falam que tem sua agenda, né, sustentabilista. Então, para mim, é muito importante isso. Eu acho que a gente fica muito nisso, você é de direita ou você é de esquerda. A gente precisa de muito mais do que isso, né? A agenda sustentabilista, você tem 3 pilares, né, que é o econômico, social e o ambiental. Eu acho que se você tem esses 3 pilares bem definidos, você consegue resolver todos os problemas, né? Se qualquer coisa que você fizer, qualquer projeto, você pensar nessas 3 coisas, o econômico, o social e o ambiental, a gente vai para frente. Então, às vezes, a gente fica muito nessa discussão, né? Você é de esquerda, você é de direita, você é de centro-esquerda, você é de centro-direita. Fui eleito pelo DEM, que é o partido de centro-direita. Hoje estou na Rede, que é um de centro-esquerda. E, de fato, me encaixo e me identifico muito com o partido que estou. E muito feliz de estar lá, muito feliz com o resultado, né? Porque no começo fui um partido que era difícil, né? Fui concorrer com o pessoal do PSOL, que é um partido muito forte. Então tínhamos Sônia Meira, Irã Barbosa, né? E Breno, tem tanto partido mais fácil para você se eleger. Eu disse, não, mas eu quero ir para a rede sim, porque de fato é o partido que eu me identifico e quero construir o partido. Vocês fizeram uma bancada de 3. Fizemos uma bancada de 3 vereadores da federação. Então, é muito bacana, assim, né? Para uma federação teoricamente pequena, conseguir eleger 3 vereadores. Magna Santana, sua pergunta. Obrigada, Narciso. Bom dia, Breno. Parabéns pela vitória, uma belíssima vitória. Acho que isso reflete como foi a sua condução do seu mandato. É um mandato muito, muito uniforme, mas muito definido, acho que em termos de suas bandeiras, muito firmes, e isso a gente fica feliz quando a gente tem no parlamento, né, essa postura. Eu gostaria de questionar, você até já falou de pontos importantes, como, por exemplo, você defende muito a cidade, você defende o verde, e tudo isso, quer dizer, uma cidade que pode ser desenvolvida com sustentabilidade. Mas, lamentavelmente, isso a gente percebe que ela tem muitas falhas, e você procura mostrar isso. Mas eu queria falar especificamente de um projeto seu e que foi mostrado recentemente, e eu confesso a você, eu não tinha conhecimento das emendas que você destinou, e veja como isso envolve sustentabilidade, envolve economia, envolve emprego, envolve renda, quanta coisa, que foi emendas que você destinou para o Executivo, para a Ensurb. Eu queria que você pudesse detalhar, porque me chamou muita atenção. Isso já tinha sido observado antes, na época, a vereadora Kitty Lima, foi mal interpretado, e ela na Assembleia, que é em relação aos maus tratos que a gente vê com as carroças, os animais, os cavalos. E você destinou um que seria, eu não sei se é o cavalo de lata, ou eu queria que você explicasse melhor, e que, lamentavelmente, emenda destinada, e você nem sequer teve
acesso às informações, se compraram, não compraram, e que parece que compraram, mas não foi entregue pelo município. Queria que você explicasse isso, porque é muito importante, as pessoas tivessem noção do quanto isso é importante para essas pessoas meio que invisíveis na nossa sociedade que precisam aí de uma assistência nesse sentido. E qual a sua expectativa para este segundo turno? Queria que você falasse seu posicionamento do que nós temos aí, né, entre Emília e Luiz Roberto. À vontade. Obrigado, Magna. Bom dia pra você. Prazer enorme estar falando com você. Já tinha te mandado um beijo aqui pelo telefone antes. Mas, Magna, essa emenda dos cavalos de lata é uma coisa muito importante, assim, que a gente defendeu firmemente na Câmara. Eu tenho essa pauta animal também. A questão dos cavalos na cidade. Cavalo não foi feito para andar em asfalto, gente. A gente vê a quantidade, como esses animais sofrem, né, carregando aquele monte de peso, né, e não faz sentido. Para mim, na minha cabeça, não fecha isso. E a gente tá numa capital, tá num ambiente completamente urbano, então a gente precisa mudar isso. Aracaju é uma das poucas capitais que ainda permite atração animal em ambientes urbanos. Então, por conta disso, a gente não fez um projeto de lei apenas para acabar com as carroças, porque não era a nossa ideia, porque muita gente sobrevive disso, né? A gente precisa pensar nos carroceiros que tiram seu sustento. Então, o que a gente fez foi buscar uma solução. Achou uma solução, que são os cavalos de lata, que são triciclos elétricos, Narciso, para que a prefeitura pudesse fazer essa doação desses triciclos para esses carroceiros e que aos poucos a gente fosse fazendo essa transição para que não fosse de forma repentina, como foi tentado fazer no passado. Conseguimos as emendas impositivas, também uma luta do nosso mandato lá no início, não sei se você lembra da briga que foi para sair essas emendas. Sim, sim. Conseguimos as emendas, então achamos a solução, achamos o dinheiro, enviamos o dinheiro, compramos, já estão comprados 4, né? 2 foram comprados em novembro do ano passado, Narciso. Então lá nas subparados, né? Não foram entregues para a população, não foram entregues para as cooperativas, não foi entregue para os catadores. E a gente precisa dar uma resposta, porque é dinheiro público que está sendo, querendo não, desperdiçado, que está sendo deixando parado. Em novembro vence a garantia. Quando você compra um carro, quando você compra alguma coisa, você vai esperar a garantia vencer para você ligar. Foi entregue? Qual é a justificativa? Não, a quantidade é desproporcional à quantidade de carroceiros que tem na cidade? Mas a gente precisa iniciar, precisa fazer esse projeto. É um projeto piloto. A gente precisa testar para ver se vai dar certo ou não. A gente precisa colocar nas ruas. Nossa ideia é que esses primeiros fossem para as cooperativas de reciclagem, que já fazem esse trabalho, que podem começar para que aos pouquinhos isso possa ir mudando. Mas não adianta deixar parado, né? Um dinheiro público que foi comprado e não foi entregue. Então já tem 4 ou 5, se não me engano, 4 através das nossas emendas, que estão lá e não foi entregue para a população. Isso é triste, porque são os cavalos que continuam sofrendo na rua, é o trânsito, que a gente sabe como essas carroças atrapalham o trânsito, é o descarte irregular de lixo, porque no momento que a prefeitura fizesse essa cessão do uso desse triciclo, ele vai conseguir controlar para onde está indo esse material. Tudo isso não vai ter esse descarte irregular que a gente vê acontecendo, né, nos canais, que vê acontecendo nos mangues, muito entulho de obra sendo descartado. Então é triste a gente ver que a gente trabalha, busca a solução e às vezes não coloca para frente, não sei porquê, né? O Jackson diz aqui, Breno Garibaldi é sem sombra de dúvidas um grande parlamentar e sucessor do pai. Que história é essa? Sucessor do pai, não sei. Eu fico dizendo ele que eu vou aposentar ele compulsoriamente. Ele não gosta não dessa brincadeira. Mas assim, meu pai é meu grande ídolo político. E graças a Deus, todo local que a gente anda, Narciso, é impressionante. Toda a comunidade, a gente roda bastante. Todo mundo tem. Seu pai fez isso por mim, seu pai fez isso pela minha rua, seu pai já ajudou a minha família. É impressionante o carinho que meu pai tem na cidade de Aracaju, que as pessoas têm por ele. E é isso, é um trabalho contínuo, né? Meu pai tá, eu digo, todos os dias no escritório, atendendo gente todo dia. É impressionante a quantidade de gente que meu pai atende, a paciência que ele tem com as pessoas, o carinho que ele tem pelos aracajuanos. Isso, claro que me incentiva a entrar na política, né? E me mostra que é possível fazer uma política diferente, mas ao mesmo tempo, né, fui buscar os meus próprios caminhos. Por isso que sempre dizem, fui estudar, me especializar para poder estar na política hoje. Hoje, graças a Deus, sou reconhecido também pelo meu trabalho, não só por ser filho dele, como foi na minha primeira eleição, né? Muita gente dizia, é só o filho de Garibaldi. Hoje, graças a Deus, a gente tem a nossa própria história. Você teve como meta superar essa imagem?
Sim, eu acho que desde o início. Eu não queria entrar pra política apenas por ser filho dele, né? Então, por isso que antes mesmo da eleição, eu fui estudar, me especializar, pra poder, quando viessem dizer, né, você é apenas filho de Garibaldi, eu disse, não, eu sou arquiteto e urbanista, tenho um mestrado em participação, né? Fui fazer curso de formação política pra estar ali representando vocês. Filho de Garibaldi, graças a Deus, é um plus que eu tenho, né? De ser filho de um político, que me orgulho de ser filho de político, posso dizer em qualquer lugar que sou filho de político sem vergonha nenhuma. E me diz uma coisa, tá nos planos 2026? Tá nos planos, sim. Não sei o que ainda, mas estamos sim. Agora, com esse resultado, nos empolga mais ainda. A gente vê que a população de Aracaju abraçou o nosso mandato, abraçou as nossas pautas. Então, a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. E, sim, se for do desejo da população, se for do desejo do partido, porque agora a gente também tem esse processo de construção da rede de sustentabilidade, que existe uma federação lá nacional, então a gente precisa fazer uma bancada. Você não tem janela, vai ter que ir junto com o pessoal para onde o pessoal for. Exatamente. Temos isso também de construir isso, né? Então, tem muita coisa aí pela frente, mas acredito, tô confiante e feliz. Me diz uma coisa, você conviveu internamente dentro do pessoal que tinha rede, que tinha uma candidata à prefeitura de Aracaju, Niuli. Eu até fiz uma brincadeira numa postagem que eles fizeram, porque eles postaram lá o bonde da Niuli. E aí eu fui passando foto. Cadê Breno Garibaldi? Eu até brinquei lá, postei. Acho que esqueceram de Breno. Aí Carlito Neto, querido amigo, foi lá e comentou, não, Narciso, vem outra postagem pela frente. Depois no Corre, eu nem acompanhei se teve realmente outra com sua foto. Mas de fato você estava engajado na campanha de Iandra. Ou é impressão? Não estava, não. Estive até o momento quando eu estava no União Brasil, né? Estava acompanhando as pautas, porque era do mesmo partido, então por questão partidária a gente estava acompanhando. No momento que eu fui para a rede, soube da federação, que a federação tinha candidata própria, que a candidata era Niuli, né? De fato, a gente votei em Niuli, declarei meu voto na rede social que votaria na candidata do PSOL. Por mais que tenha muita divergência ideológica mesmo, né? O PSOL é um partido de extrema esquerda que muita coisa eu não concordo, mas por conta da federação e por conta desses caminhos, né, sim, mantive minha posição de votar na candidata da federação. Segundo turno, em Aracaju, Breno vai se posicionar? Estamos conversando, dialogando, né? Preciso entender um pouco o que meu eleitorado está pensando sobre isso, né? A gente teve a vitória de Luiz com Emília. Emília, por mais que seja do PL, é uma colega minha de parlamento, né? Então a gente está ali muitas vezes divergindo, mas muitas vezes também convergindo em muitas pautas. Luiz também fez um trabalho excelente na Insurb enquanto esteve à frente. Então, temos bons nomes aí. Espero que Aracaju avance. É isso que a gente quer, sabe, Narciso? Eu preciso de alguém que realmente queira abraçar as nossas pautas. E que, de fato, que o centro seja revitalizado, que a gente tenha um centro onde tenha moradia, onde as pessoas possam viver no centro da cidade, que a gente possa resolver o problema de mobilidade pensando na cidade. Mobilidade urbana não é só comprar ônibus novo, não é só licitação de transporte público. Mobilidade urbana é o modelo de cidade que a gente vai construindo e do jeito que está sendo feito, está sendo pensado a cidade hoje, não vai resolver o problema de mobilidade. Mobilidade não resolve com vias e viadutos, como muita gente pensa, com só obras, né? Mobilidade é muito mais do que isso. Mobilidade é a gente condensar os bairros, é a gente popular, em vez de construir moradias populares, né, em locais distantes da cidade, é a gente pegar esses prédios que estão abandonados no centro, botar a moradia ali para fazer com que essas pessoas não tenham que se deslocar muito. Você vai para uma pessoa que mora no Mosqueiro e trabalha na região central, ela passa 4 horas do seu dia no trânsito da cidade para chegar e para sair do trabalho. Então, como é que essa pessoa vai dar uma assistência para um filho na escola? Não dá, né? Gera um problema social gigante, gera um problema de mobilidade. Então, é isso. É um modelo de cidade que tá sendo construído de forma equivocada e a gente precisa repensar. Então, alguém que abrace essas pautas, abrace a pauta ambiental como deve ser abraçada, né? Que pense, sim, num programa de enfrentamento às emergências climáticas, para que a gente possa discutir isso, para que Aracaju esteja preparado para um problema que vai acontecer, a gente só não sabe quando, então o que vai acontecer vai, e a gente precisa estar preparado para isso, para não acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Muita gente morrendo, muita gente sem casa. Para a gente que tem condição, a gente consegue se deslocar e ir para um outro local. Mas quem não tem? Quem vive ali na beira do rio, quem vive ali, né, nos locais ambientalmente críticos, o que é que vai acontecer? A gente vai esperar acontecer um problema para depois, né, pensar numa solução, para depois gastar milhões e milhões para poder remediar. Então, não. Então, preciso de alguém, de um candidato ou uma candidata que abrace essas causas como devem ser abraçadas. Já foi procurado por algum dos dois? Os dois me ligaram, né, para dar os parabéns da nossa votação. Sim, e fiquei muito feliz. Assim, gosto muito, tenho muito respeito, muita consideração pelos dois candidatos. Definição quando? Eu faço parte de uma federação, então essa também não é a decisão só minha, né, Narciso? Agora a gente precisa ouvir a federação,
que hoje é comandada pelo PSOL. A coordenação é deles. A coordenação é deles, então a maioria é do PSOL. A gente tem 2, eles têm 3 cadeiras na nossa federação. Então a decisão acaba sendo deles. Mas a gente vai dialogar, vai debater, vai descobrir qual será o melhor caminho. O Josailton Nery diz aqui: fiquei contente com a reeleição de Breno por tudo isso que ele diz aí, mas até hoje não entendo porque ele não votou contra a transformação da zona de expansão em bairros. Isso foi contraditório ao que pensa agora. Apenas a saudosa Ângela e Sônia Meire votaram contra. Não, no início foi um dos primeiros projetos, Narciso, que foi apresentado na Câmara, que era isso de transformar em bairros, e eu me abstive da votação, justamente, mesmo naquele momento lá que a gente estava como base do prefeito, me abstive da votação, foi um dos únicos, né, que me abstive porque não sabia como seria feito o traçado dos bairros. Simplesmente foi enviado para a Câmara que seria dividido em novos bairros sem apresentar um projeto, sem conversar com a população sobre os bairros. Por conta disso, a gente se absteve dessa votação, né, não concordando com isso, mas eu entendo que ali precisa ser transformado em bairro sim. Mas a gente precisa pensar naquele modelo de cidade para aqueles bairros. Não é só transformar em bairros e pronto que vai resolver o problema. Não mudou nada. Inclusive o desenho que foi mandado da primeira vez dessa abstenção, depois a prefeitura teve que mandar um outro redesenho porque o desenho estava errado. Ou seja, é isso, mostra que a participação popular quando não existe, quando você não senta, não dialoga, quando você acha que é dono do saber, que acha que dividir um bairro é só pegar um mapa e traçar, né, uma reta, e não é. A gente tem uma igreja que é tradicionalmente do Rubalo e ficou em outro povoado. Isso não pode existir. É, né? Uma coisa teoricamente simples, mas se você não está lá nas comunidades ouvindo, dialogando, sabendo o que é, então pense política dessa forma. Política se faz com participação, conversando com as comunidades, dialogando, para qualquer projeto que você faça. Por isso, todos os projetos que eu faço lá na Câmara, Narciso, a primeira coisa é sentar com o pessoal, dialogar com os interessados, para que ninguém saia prejudicado. Para a gente poder encerrar, você falou durante a entrevista aqui por 2 vezes em participação. Nós já tivemos, em um momento histórico aqui em Aracaju, a questão do orçamento participativo, que depois acabou se tornando, como tudo que o ser humano faz, acabou se tornando uma briga de lideranças e muito mais do que participação popular, ficou um processo digamos assim, de promoção pessoal política das lideranças. Como fazer participação popular atualmente, com rede social, etc. Você consegue desenhar um modelo assim na cabeça que incentivasse as pessoas? Sim, participação tem que ser uma coisa permanente na gestão, né? Hoje a gente já vê algumas prefeituras com uma secretaria específica, a Secretaria de Participação Popular, que daí você consegue discutir participação em todas as secretarias. Participação não é uma coisa para acontecer de forma pontual. Transversal. É uma coisa completamente transversal, assim como o meio ambiente. Então, todos os projetos que vêm têm que passar por participação. O que adianta, Narciso, eu fazer uma praça, né? Eu sou arquiteto urbanista. Eu acho que eu sei desenhar praça. Mas sou eu que sei o que é bom para aquela comunidade, para aquela população? Não, e o que a gente vê hoje na cidade é isso. Às vezes a população ali anda de skate. A prefeitura vai entregar uma quadra de futebol. Ou ao contrário, a população do arredor ali joga bola e entrega uma quadra de skate. Isso não pode acontecer. Aí a praça fica abandonada, a pessoa fala, o pessoal não toma conta, o pessoal não se sente parte daquilo. Isso funciona para todos os projetos, não só projetos físicos, mas projetos também grandes, divisão de bairro, né, projeto de orçamento. Quando você chega para uma comunidade e você quer saber, gente, qual é o problema aqui? Eu tenho um X aqui para gastar com vocês. Qual é a prioridade daqui para sua região? Você vai lá e executa, né? Aí a gente vê essa discrepância de orçamento, né? A gente vê no 17 de março, com não sei quantas praças, um bairro bacana, novo, e você vê o Santa Maria ali do lado, abandonado, né? E por que essa diferença tão grande de orçamento para um local e para o outro, né? Por que essa prioridade? Então, para mim, isso não faz sentido, né? Eu acho que isso tem que ser transparente, tem que ser aberto para a população. Infelizmente, essa gestão me decepcionou nesse sentido de transparência. A gente vê como é difícil, como vereador, você conseguir qualquer dado, né? Você entra no portal da transparência, vai lá buscar aqueles negócios. É uma complicação para a gente que é vereador, a gente tem que ficar pedindo requerimento para saber informações. Imagine para a população normal que não entende. Então, isso precisa mudar. A gente está ali representando vocês, a gente está ali com o dinheiro público e precisa ser transparente, né? Eu estava até brincando esses dias, a gente vê aquelas obras públicas, né, com aqueles tapa-mão, tudo fechado, ninguém sabe o que está acontecendo por dentro. A obra não é pública. Por que tem que estar tão escondida da população para a população saber o que está acontecendo ali dentro? A população não pode intervir, não? Né? Para saber, não, isso aqui não é interessante para mim. Ai, não, tira o tapume, é o que tem de novo aqui para você. Não, a população tem que saber antes o que vai chegar. Então, temos essa briga aí para que a gente possa travar durante esse próximo mandato também. Bom novo mandato, conte sempre com esse espaço. Obrigado, Narciso. Obrigado a todos vocês da FAM. Prazer enorme estar aqui mais uma vez.